Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! Muita gente já ouviu falar de dieta de eliminação. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Antonella Turci, minha querida colega nutricionista funcional e fitoterapeuta, hoje aqui no Mais Saúde para nos explicar o que é, primeiro, uma dieta de eliminação, como iniciar e como fazer para nos mantermos nessa dieta para poder colher os frutos. Bem-vinda, Antonella. Querida, muito obrigada. Obrigada por me receber mais uma vez. É uma alegria. A dieta de eliminação, ela faz parte, do nosso procedimento terapêutico dentro da nutrição funcional. Então, o que eu percebo na prática clínica constante? As pessoas já chegam querendo tirar caseína, glúten e achando que isso é única e simplesmente uma dieta de eliminação. Então, o primeiro ponto é nós iniciarmos um tratamento onde a gente tenta o máximo possível identificar em cada indivíduo, em cada paciente, de forma única, quais são os alimentos que geram nesse organismo gatilhos inflamatórios e intensificam a produção de anticorpos que combatem, que reagem ao alimento que está sendo consumido. Então, quando é possível, eu começo a dieta de eliminação pedindo o exame de sensibilidade alimentar, que não é exame de alergia alimentar, porque são anticorpos diferentes, Alergias, reações alérgicas, normalmente são imediatas, são respostas imediatas ao agressor. A sensibilidade, ela nem sempre vem com sintomas clínicos imediatos. Então, muitas vezes, uma pessoa pode consumir a cenoura, o ovo, o frango, ter uma sensibilidade, ter uma produção de anticorpos IgG aumentada. Isso a longo prazo pode gerar malefícios enormes, processos inflamatórios, mas ela não tem sintoma. Então, quando é possível, a dieta de eliminação, até para ser muito bem executada, ela deveria partir do resultado de um exame de sensibilidade. Se não é possível fazer, se você está tratando de um caso pontual onde você não vai ter esse recurso, sinais e sintomas clínicos. Então, ouvir o paciente, as suas queixas, o que aquele corpo, o que aquele organismo nos dá de sinal e começarmos um tratamento de retirada total dos possíveis alimentos que geram esses sintomas. Então, às vezes, uma rinite crônica, uma dor de cabeça crônica, dermatites, distensões abdominais, alterações digestivas, enfim, são tantos os sinais e sintomas clínicos e que cada um, dependendo do paciente que está sendo atendido e avaliado, você consegue ter um direcionamento dos alimentos que você precisa retirar. Na minha prática clínica, eu costumo fazer as dietas de eliminação no mínimo por 8 semanas, por 2 meses, no mínimo, de 2 a 3 meses, para que você consiga diminuir os gatilhos reagentes pró-inflamatórios daquele organismo, você tenha tempo de estimular aquele corpo a fazer uma detoxificação, o que a gente pode usar de nutriente, de fitoquímico, para auxiliar o organismo a eliminar, excretar substâncias que também podem potencializar esse perfil de sensibilidade e fazer o trabalho de reparação, tratar essa microbiota intestinal, esse órgão que é muito além de um órgão absortivo, minha querida? É um órgão endócrino, é um órgão que tem aí funções imunomoduladoras e que é o responsável pela permeabilidade, pela absorção de nutrientes. Então, a dieta de eliminação, ela precisa ser olhada com essa preocupação. E depois, como que você... um detalhe. É 100%, né? 100%. Gente, não adianta... Ai, mas foi só um pouquinho no fim de semana.
Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Porque o que a Antonella explicou, que é uma reação imediata da alergia, é aquela... Isso é fácil, você comeu camarão, deu edema de glote, foi lá para o hospital. Isso é alergia. Isso é alergia imediata. Exato. O que se está falando é uma coisa assim, mais tardia, com outras imunoglobulinas envolvidas, com outros soldadinhos envolvidos. E às vezes, depois mesmo quando a gente reintroduz, que nós vamos falar nisso, você precisa esperar às vezes até uma semana para ver se aquela pessoa não está reagindo àquilo. É muito mais lento e enfim. Agora, você não pode no meio do caminho colocar, é que nem você está lavando a casa, limpando a casa, daí estou limpando aqui, aí entra alguém com o pé sujo. Não pode, tem que ser 100%, tá? E aí... Antonella, como é que você depois faz justamente essa reintrodução para ver qual é o nome e sobrenome do inimigo? Porque ali a gente descobre, gente, não tem como. O corpo, ele fala com a gente, E né? às vezes ele grita, né? Grita, ele pede ajuda de forma desesperada. Eu gosto muito de fazer a provocação. Isso. Então, depois desse tempo de retirada total, desse prazo de 60 a 90 dias, se eu tenho o exame de sensibilidade alimentar, porque esse exame hoje é um exame comum em todas as cidades, bons laboratórios têm, e esse exame, muitas vezes, ele nos dá o nível de sensibilidade, né, Gisela? Então, ele consegue identificar em cada alimento qual é o limiar de produção desse anticorpo, dessa imunoglobulina, desse IgG que está combatendo o alimento. Então, o que eu faço? Se eu tenho o exame, na fase de provocação, eu reintroduzo os alimentos de menor sensibilidade. Perfeito. Então, normalmente se tem 3 níveis de sensibilidade, né? O leve, o moderado e o muito intenso. Então, eu começo com os de sensibilidade leve e eu tento fazer a introdução de 2 dias seguidos de um único alimento. E peço para que o meu paciente observe o que vai acontecer com ele e se atente, inclusive, aos detalhes. Olha, boca ficou seca, teve dor de cabeça, abdômen distendeu, mudou consistência de fezes, teve dor abdominal, cólica abdominal ao evacuar, enfim, são questões importantíssimas. Foi como você disse, se reintroduziu, se fez a provocação e esse paciente percebeu esse sintoma, um deles, cuidado, tira de novo. A gente precisa de um tempo maior, provavelmente, longe desse alimento, sem essa provocação, para você conseguir fazer a reparação, a reestruturação. Na segunda reintrodução, você espera quanto tempo? 60, 90 dias? 60 dias. 60 dias, 2 meses, 2 né? meses. Tá Então, ótimo. esse paciente, normalmente, e eu já peço, ele precisa se preparar para um tempo mínimo de 6 meses, observando as possíveis sensibilidades e com isso também estimulando uma detoxificação metabólica e hepática, né? Porque se nós tiramos os alimentos de sensibilidade, a gente pode também nesse período estimular com alimentos, com fitoquímicos, com chás, com a hidratação. Óbvio que a qualidade da água que se toma é importante, mas tomar água é muito importante. Fundamental. Né? Então, nesse processo de eliminação e de detoxificação, eu também tenho um cuidado muito grande com a hidratação. Então, gente, tá aqui a grande dica e, por favor, aquela história de, eu tirei, aí foi reintroduzir, eu me sensibilizei. Você escuta isso, né? Muito. Não existe isso, gente. Mas eu tive uma reação, é porque aquilo fazia um mal danado para você, só que você não percebia. E agora que você está livre, seu corpo livre dessa substância, na hora que você introduz, é aquilo que a gente falou, o corpo não fala, ele grita. Então, gente, é isso aqui que a gente queria deixar de recado no programa Mais Saúde de hoje. É um tema muito interessante e se você suspeita, faça como a doutora Antonella está falando, dá uma retirada de
2 meses, mas não pode triscar, hein? E depois vamos reintroduzir, vamos ver se ele realmente era o inimigo da vez. Gente, um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde!